Na verdade, eu estava me comportando como se estivesse gravando. Eu também. Graça e paz, querido, você está conosco aqui, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos adorar o Senhor de uma maneira diferente daquilo que a gente está acostumado, porque bom é estar com você, bom é estarmos juntos, como Pedro disse para Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Ele olhava para Jesus, ele podia sentir a presença dos seus irmãos ali junto com ele. E ele disse: bom é estarmos aqui. Mas mesmo não podendo nós nos reunirmos presencialmente, graças a Deus pela tecnologia que nos une e nos reúne agora, para juntos nós adorarmos a Deus, celebrarmos o nome dEle, glorificarmos o nome dEle, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Seja muito bem-vindo ao nosso culto, seja muito bem-vindo à nossa live, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Estou muito feliz hoje por não estar aqui sozinho celebrando esse culto. Agradeço muito a Deus pela vida do Jefferson, nosso ministro de música. Agradeço muito a Deus pela vida da Paula, que veio e nos atendeu o convite para hoje nós estarmos aqui juntos, glorificando o nome do Senhor. E esse cara que está aí atrás da câmera que você não está vendo, que está sempre junto comigo aí nas lives, o Cleiton, nós agradecemos muito a Deus, porque Deus tem nos dado pessoas maravilhosas para estarem conosco, e juntos nós fazíamos esse culto primeiramente ao Senhor, mas também com o objetivo de abençoarmos a sua vida. E eu quero começar o culto de hoje com essa palavra do Salmo 23, onde o salmista fala algo tão poderoso e tão precioso, que tem tudo a ver com esse tempo que nós temos vivido, um tempo de insegurança, um tempo de incerteza. Mas no coração do salmista havia uma certeza, no coração do salmista havia certeza da presença de Deus. E ele diz no versículo 4 do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos fazer uma oração, onde você estiver agora, feche seus olhos um instante, vamos orar ao Senhor, e vamos adorar e glorificar o nome dEle, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, nós queremos dizer que tu és bem-vindo aqui, nós queremos dizer a Deus que tudo que fizemos aqui é para honrar e glorificar o teu santo e bendito nome. E obrigado, Senhor, pela tua palavra essa que vem para animar o nosso coração, palavra essa que vem para trazer consolo, ó Deus, a nós e nos motivarmos, porque ainda, Senhor, que andemos pelo vale da sombra da morte, como diz a tua palavra, nós não temeremos, porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Nós te bendizemos, nós te glorificamos e queremos te dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em cada lar que acessa essa live agora, e que o Senhor esteja enchendo, preenchendo e abençoando cada vida, cada coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos glorificar o Senhor e vamos dizer que nós rompemos com o medo, e vamos dizer que nós confiamos no Senhor dos exércitos. Aleluia. Aonde você estiver, vamos cantar juntos essa canção. Dos meus inimigos.
glorificamos o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Elevamos os nossos olhos, como diz o salmista, para enxergar aquele que é acima de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. Tu és bem-vindo aqui, Senhor, e nós cremos que o Senhor está no meio de nós, e cremos, ó Deus, que Tu continuas a fazer coisas grandes, maravilhosas, porque Tu és o Deus que abre o caminho no deserto. Tu és a luz no meio da escuridão, e nós glorificamos e bendizemos o Teu santo e bendito nome. Aleluia. Amém e amém. Querido, eu quero deixar uma palavra para o seu coração nesses dias em que você está em casa pensando: será que eu vou voltar a trabalhar essa semana? Será que não vou? E para quem já voltou a trabalhar, fica sempre aquela preocupação: nossa, será que eu deveria ir? As dificuldades, as preocupações, as ansiedades que vão tomando conta do nosso coração. Nós queremos agora ter um momento de intercessão pela sua vida, e para nos guiar nesse momento de intercessão, eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que é também no livro dos Salmos, no capítulo 30, o versículo 5, Salmo de número 30, o versículo é o 5, que diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Olha o que a palavra de Deus vai dizer na sequência, querido, desse mesmo versículo 5 do Salmo 30. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Querido, eu quero nessa hora orar por você, pela sua casa, pela sua família, para que o Senhor esteja abençoando o seu coração, te animando, ministrando paz, dando graça ao seu coração nesse momento de incerteza, nesse momento de insegurança. Mas a palavra do Senhor no Salmo 30, no versículo 5, que nós acabamos de ler, diz que a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Que o sol da justiça brilhe sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu futuro. Tantas preocupações, é verdade, mas o Senhor continua sendo Deus. A despeito das dificuldades, Ele continua sendo Deus. E eu quero orar por você agora, quero interceder pela sua vida, quero que você coloque a sua causa diante do Senhor, e nós vamos pedir a Ele para que Ele venha e te ajude, te fortaleça a sua fé, onde quer que você se encontre agora, em nome de Jesus. Quero orar por você, quero orar pela sua família, quero orar pela sua vida, e nós vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por esse pai de família, Senhor, que está preocupado com o futuro, que não sabe, Senhor Deus, como vai ser, como ele vai conseguir um emprego, como ele vai conseguir a renda para poder sustentar a sua casa. Mas nessa hora, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que aos Seus amados o Senhor dá, o Senhor concede, enquanto esses estão descansando no Senhor, esperando pelo Senhor. Pai, quero orar por essa mãe que tem se preocupado com seus filhos, que precisam voltar para a escola, que talvez, Senhor Deus, esteja preocupado com a panela que já está ficando vazia. Que o Senhor, que é o Deus que provê, o Senhor que é o Deus do órfão, da viúva, o Senhor é o Deus que fez com que aquele azeite brotasse na panela da viúva e brotasse enquanto houvesse ali vasilhas vazias, para que cada uma das necessidades fossem supridas. Senhor, nós colocamos, Pai, em nome de Jesus, os corações aflitos, os enfermos, aqueles que estão passando, Deus, e padecendo necessidades. Vai operando graça, vai visitando esse lar, vai restaurando essa vida, vai trazendo saúde onde há doença, Senhor, em nome de Jesus. E a graça, e a presença, e a paz do Senhor vai inundando esse lar, em nome de Jesus. Nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor, em nome de Jesus. Tu estás aqui, Senhor Deus, Tu estás aqui, Senhor, e nós te bendizemos e te glorificamos. Continue adorando ao Senhor, querido. Abra os seus lábios, cante essa canção conosco, em nome do Senhor Jesus.
impactar a sua vida hoje aí, onde você está. Feche seus olhos onde você está. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de estar aqui, Pai, em sua casa, te adorando, Deus, engrandecendo o seu nome, Pai. Muito obrigado, Deus, por essas vidas que estão nos ouvindo agora, Pai. Querem ouvir a Tua palavra agora nessa noite, Deus. Que o Senhor venha usar os pastor Alex aqui nessa noite para falar conosco, em nome de Jesus, para que o Senhor venha nos impactar, Deus, nos transformar com a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, que seja, Deus, feito tudo a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, alcança as pessoas que estão nessa noite ouvindo a gente, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar toda a família, Deus, todas essas pessoas. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia, glória a Deus, que bom nós estamos aqui, que bom nós estamos na presença de Deus, glorificando e bendizendo o nome dEle. Como estava falando para vocês agora há pouco, é bom nós estamos aqui. Bom nós estamos aqui para buscarmos ao Senhor, bom nós estamos aqui para aprendermos um pouco do nosso Deus. Nós glorificamos a Deus por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele tem feito. E eu creio, queridos, que nesse tempo que nós estamos vivendo, apesar de ser um tempo de dificuldade, um tempo de incerteza, eu creio que Deus continua num trabalhar muito especial. E eu creio que no meio de tudo isso que está acontecendo, Deus está fazendo coisas novas na sua vida, na sua família, na sua igreja, e eu creio na nossa cidade. Eu creio, queridos, que nessa hora nós estamos tendo que aprender a viver nesse tempo. E eu digo a vocês, o tempo que nós estamos vivendo hoje, o mundo que nós estamos vivendo hoje, tudo que está acontecendo agora é completamente diferente de alguns dias atrás. O mundo já é outro. E eu posso dizer mais para você, você já é uma outra pessoa. E, queridos, nós precisamos aprender a viver nesse novo tempo. Nós não sabemos os desafios que ainda nos espera no meio desse tempo que nós estamos vivendo. As dificuldades financeiras que poderão vir, as dificuldades em relação à saúde que nós vamos ter que enfrentar, as enfermidades, as doenças. Nós falamos sobre o coronavírus, mas nós temos ainda que trabalhar e temos que combater uma coisa chamada dengue, que está aí acometendo tantas pessoas, de enfermidade, de doença, de hospitalidade, de hospital e tudo mais, as dificuldades que isso tudo está nos levando a enfrentar, as dificuldades do nosso tempo. E nós precisamos aprender a viver nesse tempo e nessas dificuldades que nós temos enfrentado e que está batendo a nossa porta todos os dias. A pergunta que fica para nós então é: como nós podemos viver e enfrentar essas dificuldades, seja individualmente, seja com família? E de maneira especial nessa noite, eu gostaria de pensar com você sobre como enfrentar as dificuldades que estão batendo a nossa porta, como nós podemos enfrentar essas dificuldades como igreja. Queridos, nós precisamos entender, nós precisamos compreender esse tempo que nós estamos vivendo hoje na perspectiva daquilo que Deus já nos deu a oportunidade de viver há tempos atrás. E eu chamo a sua atenção para a palavra de Deus no livro de Atos, que mostra como a igreja sobreviveu às perseguições, como a igreja venceu as dificuldades, como a igreja conseguiu sobreviver e, mais do que isso, como a igreja conseguiu prosperar mesmo enfrentando todo tipo de adversidade. Ao olharmos para a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 2, nos versículos 46 e 47, nós lemos o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Acrescentava o Senhor dia a dia à igreja, aquele grupo de irmãos, os que iam sendo salvos. Dificuldades, adversidades, problemas, a igreja sempre teve que enfrentar.
A igreja sempre teve que enfrentar oposição. A igreja sempre teve que enfrentar momentos difíceis. Como a igreja persiste até os dias de hoje, a igreja, ela teve que combater e combate até hoje tantos e tantos ensinamentos que são contrários à fé. A igreja sobreviveu e sobrevive até hoje a todo tipo de perseguição. Há um tempo atrás nós falamos sobre aqueles cristãos que estavam sendo assassinados em público, assassinados, ia pela internet, você podia ver eles sendo decapitados. Uma coisa assombrosa, uma coisa terrível, que assusta, mas mesmo assim, queridos, mesmo em meio à morte, mesmo em meio à dor, a igreja continuou sobrevivendo. Qual é o segredo? Queridos, eu chamo a sua atenção nessa noite para o grande desafio de nós sermos verdadeiramente igreja. E para sermos verdadeiramente igreja, precisa acontecer algumas coisas que nós precisamos resgatar. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Todas as vezes que nós somos desafiados a prosseguir, a dar um passo à frente, nós tendemos naturalmente a fazer o seguinte: a olharmos para trás, vasculharmos o nosso passado e vermos as decisões semelhantes que nós já tomamos, para então tomarmos as decisões e prosseguirmos adiante como é necessário prosseguir agora. Qual é a pergunta que fica para nós então? Qual é a nossa referência para prosseguirmos como igreja em meio às dificuldades que estão nos circundando, em meio às dificuldades que nós estamos enfrentando? A questão é justamente essa: precisamos olhar para trás, precisamos olhar para a nossa referência. E a nossa referência, queridos, é a palavra de Deus. A nossa referência é a história da igreja. A nossa referência para a igreja e como igreja é o livro de Atos, porque aqui, queridos, nós olhamos para os primeiros irmãos, nós olhamos para a formação da igreja, nós olhamos para enxergarmos como eles deram os primeiros passos, como eles enfrentaram as suas dificuldades, para que eu e você como igreja possamos então enfrentar os desafios que nós temos diante de nós. Qual é a palavra de orientação, de ensino que nós recebemos nestes versículos que nós lemos, acabamos de ler agora, os versículos 46 e 47 do livro de Atos? O ensinamento que nós recebemos da parte do Senhor, aqui nesses versículos, diz respeito a alguma coisa muito importante que nós não podemos nos esquecer. Durante muito tempo da nossa vida como igreja, o que nos serviu de referência eram as programações. Preste atenção no que eu vou dizer. A referência que nós tínhamos de igreja até agora, até neste momento, eram as programações. Sejam os grandes cultos, os grandes ajuntamentos de pessoas, sejam as festividades, sejam os eventos de casais, os eventos para jovens, sejam os momentos, os grandes ajuntamentos de louvor e de adoração, verdadeiros shows gospel, que eu e você já participamos e levantamos as mãos e cantamos, a gente deu glória a Deus, aleluia, juntos. Mas e agora, queridos? Como vai ser a nossa vida? Como vai ser este momento em que eu e você precisamos enfrentar sem os grandes ajuntamentos? Nós não sabemos como vai ser, e nós deixaremos de ser igreja por muitas vezes não podermos nos reunir com um grupo grande de irmãos, nos reunirmos em dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas. Deixaremos de ser igreja? É claro que não. O que a gente precisa descobrir é que para ser igreja, nós precisamos de algumas coisas que fundamentalmente fazem diferença no nosso projeto e propósito de igreja. Jesus, ele não morreu por nenhum prédio. Jesus não morreu por nenhuma instituição. Jesus não morreu por nenhum CNPJ. Jesus morreu por gente. Jesus morreu por gente que entristece, por gente que se alegra, por gente que tem problemas, por gente que tem alegria, por gente que está feliz uma hora e que está triste outra, por gente que tem dúvida, por gente como eu e você. A primeira coisa que nós precisamos entender é que ser igreja é ser gente, porque Jesus amou gente.
porque a palavra de Deus diz que Deus amou gente, e que Jesus, quando veio ao mundo, ele se tornou carne, ele se fez em figura humana. Jesus foi gente como eu e você somos gente. Passou por provações, passou por perseguições, passou por tentações. Uma grande diferença, é claro, ele venceu, para se tornar a nossa referência de gente que vence a tentação e as dificuldades. Qual é o grande desafio que eu e você temos como igreja hoje? Temos o grande desafio de olharmos para trás e resgatarmos no nosso passado como igreja, que para ser igreja, primeiramente nós precisamos entender que igreja não é um prédio, igreja é gente. Eu e você juntos, eu e você orando, cada um na sua casa, eu e você reunidos com os nossos familiares, somos igreja sim. Somos uma igreja pequena, mas somos igreja. E aí, queridos, é que está a grande diferença que muitos não conseguem entender. Tem muita gente preocupada, e agora, como é que a gente vai fazer sem igreja? Meu Deus, não estamos sem igreja, queridos. A gente Deus está só nos dando a oportunidade de entender que igreja é mais do que um grande ajuntamento de gente, que muitas vezes se reúne no mesmo lugar, não olha no olho, não se conhece, não sabe quem é, e quando o pastor, o líder religioso diz o último amém, vai embora, mal se despede, mal cumprimenta, mal olha no olho um dos outros. Queridos, ser igreja é conhecer os dilemas do irmão que está do lado. Ser igreja é se alegrar com os que se alegram e é chorar com os que choram. Essa igreja, diz o versículo 46, que essa igreja, eles perseveravam diariamente no templo, eles partiam o pão de casa em casa, eles tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade de coração. Essa igreja viveu num tempo de perseguição, queridos. Talvez eles não tivessem lá essa enfermidade ou qualquer outra enfermidade que os impedia de se reunir no templo. Eles podiam ir até o templo, mas essa igreja que se reunia no templo era também a igreja que se reunia de casa em casa. Era uma fé que era vivida na prática do dia a dia. Era a fé que era levada para o trabalho, era a fé que era vivida dentro de casa, era a fé que estava no coração daquele irmão, daquela irmã, quando eles trilhavam as longas caminhadas para saírem de uma cidade para outra, para se reunir com um parente que morava distante. Essa fé estava tão incrustada, estava tão forte e presente no coração deles, que não importava onde eles estivessem, eles estavam sempre com o coração ardendo, apaixonado por Deus. Jesus era o Senhor da vida deles, quer seja eles estivessem no templo, quer eles estivessem em casa, quer eles estivessem na casa de um irmão. Eles estavam juntos, eles glorificavam a Deus juntos, mas ainda que estivessem sozinhos, como Pedro estava sozinho dentro de uma cela, e mesmo assim, queridos, ele continuou ali, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, clamando a presença de Deus, porque, queridos, a fé que eu e você professamos, a fé em Cristo, não é uma fé para os grandes ajuntamentos somente, mas é uma fé que é para ser vivida em qualquer momento da nossa vida, em qualquer lugar onde eu e você estivermos. Nós precisamos mudar alguma coisa aqui na nossa mente e alguma coisa aqui no nosso coração, porque o nosso Deus, Ele está conosco em todos os lugares. A palavra de Deus diz que o Senhor está conosco até os confins da terra, que o Senhor está conosco até a última hora, que o Senhor está conosco em todo o tempo e em todos os lugares. Portanto, a fé que eu e você professamos no Senhor Jesus é uma fé que é vivida, seja sozinho, seja em família, seja nos grandes ajuntamentos. Qual é a outra questão que eu quero compartilhar com você neste momento? É que esta igreja, ela sobreviveu, ela venceu, ela foi uma igreja vitoriosa, porque ela tinha algo mais do que simplesmente um ajuntamento de pessoas. Essa igreja tinha a experiência e a presença do Espírito Santo.
Logo no começo do capítulo 2, desse capítulo 2 de Atos, que nós lemos apenas os 2 últimos versículos do capítulo, vai mostrar para nós que esses irmãos, eles estavam juntos, eles clamavam juntos, e eles tiveram uma experiência pentecostal de receber a presença do Espírito Santo. Então, naquela festa chamada Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, eles estavam reunidos, clamando a Deus em oração, buscando a presença do Senhor, quando de repente o lugar onde eles estavam tremeu, e o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram então a falar em novas línguas, a adorar ao Senhor. Eles foram tomados pelo poder de Deus e começaram a glorificar o Senhor. A igreja que vence é a igreja cheia do Espírito Santo. A igreja que vence é a igreja que tem a experiência transformadora, poderosa do Espírito Santo no seu dia a dia. Queridos, nós muitas vezes estamos buscando grandes ajuntamentos para termos experiências pessoais. Jesus teve a experiência de um relacionamento profundo com o Pai, não foi no meio da multidão, mas foi quando ele, nas madrugadas, se afastava dos discípulos para estar sozinho com o Pai, para falar com o Pai, para derramar o seu coração na presença do Pai. Ali ele tinha a experiência de poder falar com o Pai, mas também de receber o poder do Espírito Santo que o capacitava para que ele pudesse dar continuidade a toda a obra que estava para ele fazer. O propósito que Jesus cumpriu só foi cumprido porque a presença do Espírito Santo era com ele. Os apóstolos só conseguiram ser grandes homens de Deus porque a experiência e a presença do Espírito Santo era com eles. Imagine você, queridos, Filipe está num grande avivamento, coisas maravilhosas estão acontecendo, de repente o Espírito Santo leva ele para o meio do nada, para um deserto, por causa de uma pessoa. Uma pessoa. Quem sabe, meu irmão, talvez você, pastor, que está assistindo esse vídeo, essa mensagem, eu digo para você, será que eu e você teríamos coragem de abandonar um grande movimento de avivamento, onde pessoas estão sendo curadas, pessoas estão entregando suas vidas a Jesus, para irmos atendendo um chamado do Espírito Santo e de repente estarmos num lugar deserto para encontrarmos uma pessoa? Filipe deixou um grande ajuntamento por causa de uma pessoa, e lá ele pregou para uma pessoa, e aquele eunuco conheceu a Jesus, teve a sua vida tocada e transformada, porque alguém decidiu pregar o Evangelho a uma pessoa. Queridos, quando nós estamos no mover do Espírito Santo, não importa quantas pessoas estão conosco, mas importa o quanto do poder de Deus está sendo derramado naquele lugar. E isso vai acontecer dentro da sua casa agora. Isso vai acontecer quando nós pudermos novamente estarmos juntos, celebrando e glorificando ao Senhor. Isso vai acontecer quando você, numa madrugada dessas, resolver levantar da sua cama, ter a coragem de sair do seu berço ali, onde está tão gostoso, e de repente levantar, ir para a sala, sozinho, dobrar os seus joelhos e dizer: Espírito Santo, eu estou aqui, fala comigo. Como Samuel disse, seguindo as orientações de Eli: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Queridos, nós precisamos reaprender a ser igreja novamente. Nós precisamos mudar uma palavra que já foi usada muito, mas eu vejo que é uma palavra que precisa ser retomada e repensada. Paradigma. Precisamos rever os nossos paradigmas. Precisamos rever quais os melhores caminhos. Como nós precisamos nos reinventar como igreja para podermos cumprir o propósito de Deus e fazermos a vontade daquele que nos chamou para sermos seus obreiros, para sermos profetas, para sermos servos, para sermos verdadeiros adoradores. Como? Essa é a pergunta que fica aqui para nós. E eu digo a você, tem muita coisa que precisa mudar no meu coração como pastor, como líder. Tem muita coisa que precisa mudar no seu coração, meu irmão, para que possamos continuar a obra que o Senhor nos chamou para fazer. E então, eu termino essa mensagem que eu quero compartilhar com você, estou compartilhando com você, que está aqui queimando o meu coração, falando sobre
o paradigma. O que é o paradigma? Há uma pessoa que resolveu certa vez fazer uma reforma na sua casa. E ao fazer uma reforma na sua casa, ele tinha uma banheira que durante aqueles dias de reforma, a banheira foi caindo, recebendo um monte de entulhos, muitas sujeiras foram caindo ali. E então, no final da reforma, ainda com bastante entulho aquela banheira, o dono da casa resolve abrir a torneira e deixar derramar água. O grande problema é que a água não ia embora. Então, ele começou a tirar os entulhos dali, ele correu até o encanamento e começou a balançar aqueles encanamentos para tentar de alguma maneira fazer com que a água passasse por ali e escoasse e fosse embora, para que ele pudesse lavar aquela banheira e poder usar novamente. Depois de muito tentar e frustrado porque não conseguia fazer com que a água escoasse, ele se senta, ele respira, ele olha para dentro da banheira novamente e descobre que ele precisava fazer algo que ele ainda não tinha feito. Havia uma tampa naquele ralo, e a tampa naquele ralo, que estava embaixo de muitos entulhos, precisava ser retirada para que a água passasse. Nos dias de hoje, queridos, nós olhamos e buscamos muitas estratégias para fazer com que a igreja cresça, muitas pessoas venham congregar conosco, muitas pessoas estejam nos nossos eventos, mas estamos perdendo o foco, queridos, porque muitas vezes os grandes eventos hoje têm se tornado os grandes entulhos, que têm impedido o mover de Deus, o fluir do Espírito, o derramar do poder de Deus, a sequência, a fluência das águas que nascem debaixo do trono, como a palavra que nós recebemos lá no livro de Ezequiel, aquela pequena água, aquele fio de água que sai debaixo do trono e se torna um grande rio, só se tornou um grande rio, profundo rio, porque não houve impedimento, e então o rio pôde fluir e as águas se tornaram profundas. Queridos, não são os eventos que fazem diferença na vida das pessoas, mas é uma fé verdadeira no Salvador e a presença poderosa do Espírito Santo que é derramado sobre a igreja, mas a igreja feita de gente e não a igreja feita de tijolo, a igreja que tem uma identidade espiritual e não uma igreja que tem um CNPJ. Eu e você, queridos, estamos sendo chamados por Deus para experimentar um verdadeiro avivamento que começa aqui, dentro do nosso coração, que flui pela nossa casa, que perpassa pelos nossos vizinhos, que está presente na pequena reunião dos irmãos, quer seja numa reunião de oração numa casa, numa célula, qual o nome que você queira dar, mas ali irmãos e irmãs reunidos para simplesmente se derramar na presença de Deus. Não é questão de estratégia, queridos, é questão de devoção, não é uma questão de grandes projetos, mas é tão simplesmente deixar fluir o Espírito Santo de Deus aqui na minha vida, na sua vida, na nossa vida. É sermos igreja feita de tijolos vivos, como diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje eu quero convidar você a voltarmos a ser igreja. Um dos grandes problemas que nós nos deparamos é que nós estamos tentando dar respostas velhas a problemas novos. A palavra de Deus nos ensina, nos dizendo que nós não devemos colocar vinho novo em odres velhos, e nem tampouco devemos costurar pano novo em roupa velha, porque senão nós vamos perder a roupa e vamos perder o odre, porque as coisas não combinam. Estamos vivendo um novo tempo, onde as estratégias do passado talvez não respondam adequadamente aos desafios que temos hoje, mas olhando para a palavra de Deus, nós encontramos algo especial, que eles viviam juntos, serviam juntos, se alegravam juntos, quer seja no templo, quer seja de casa em casa. E a palavra de Deus, no último versículo do capítulo 2, diz
que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É na singeleza de coração, é na simplicidade que eles fizeram diferença no seu tempo. Digo a você, terminando este culto, é na simplicidade de coração, é na singeleza da vida, é louvando e engrandecendo o nome do Senhor com a nossa vida, nos reunindo com os nossos familiares, agora que você está aí impedido de participar de grandes reuniões, é buscando ao Senhor, lá no teu quarto, quem sabe de madrugada na tua sala, é que você vai começar a experimentar um grande avivamento, de vida em vida, um grande avivamento, de casa em casa, um grande avivamento, aonde a igreja deixa de ser um edifício, deixa de ser uma construção, para ser gente, por quem Jesus morreu, a quem Deus ama e a quem Deus alcança com a sua salvação. Deus quer usar a sua vida como igreja, Deus quer fazer da sua casa a sua igreja, Deus quer fazer dos ajuntamentos de pessoas verdadeira igreja, que não tem necessariamente um CNPJ, que não tem necessariamente um endereço, mas o endereço é aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ali é a igreja. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e que o Senhor nos dê graça para vencermos nesse tempo que nós temos vivido, vencermos as dificuldades que nós temos, vencemos os problemas que nós temos, mas sendo verdadeiramente igreja segundo a vontade de Deus. Deus abençoe você. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração com você e depois fazermos também, compartilharmos com você um recado muito importante que vale a pena você anotar. Mas nesse momento nós vamos orar, pedir para os meus irmãos já virem aqui, para a gente ir ministrando ao Senhor mais uma canção, para adorarmos a Deus e glorificarmos o seu santo e bendito nome. Aonde você estiver agora, feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda a ser igreja. Senhor, nos ajuda a ser igreja nesse tempo. Tempo, Senhor, onde nós temos que nos deparar com as nossas limitações. Tempo onde nós temos que nos reinventar. Nos ajuda, Senhor, a entendermos como podemos viver a Tua vontade, fazer o Teu querer, nessa hora, nesse tempo que o Senhor nos chama. Em nome de Jesus, a Deus, nós levantamos o nosso clamor, orando a Deus e pedindo ao Senhor que esteja com os médicos, enfermeiros, socorristas, todas as pessoas, Senhor Deus, que precisam da Tua graça nesse momento, pessoas que estão na linha de frente, lutando, batalhando, ó Deus, no meio dessa pandemia, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, as escolas, abençoe, ó Deus, as cidades, abençoe, ó Deus, os empresários, abençoe, ó Deus, a dona de casa, abençoe, ó Deus, cada pai, cada mãe, cada criança, cada idoso. Senhor, tem misericórdia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e pedimos que o Deus grande e todo-poderoso estenda a mão sobre nós, nos ajude e nos abençoe. Onde você estiver, vamos engrandecer o nome do Senhor, bendizer o nome dele. Adore ao Senhor, cante ao Senhor, em nome de Jesus. É o Senhor e digno de louvor. Nós te adoramos, Jesus. Na cidade do nosso Deus estamos. A alegria de toda a terra.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por você estar acompanhando a gente nessa live até agora. Que bênção que você tem essa disposição para estar junto com a gente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero só passar um recado muito importante, porque tem algumas pessoas que têm perguntado para nós: pastor, como fica a contribuição na igreja? Como eu faço para destinar meu dízimo, minha oferta? Como eu faço para abençoar? Quero fazer uma doação aí para a Igreja Presbiteriana de Jataizinho, como é que eu faço? Os dados estão no nosso Facebook. Tem aí um post onde tem todos os dados, todas as informações necessárias para que você possa contribuir conosco, para que você possa abençoar a vida da nossa igreja, para que você possa abençoar o nosso ministério. Nós agradecemos a Deus desde já por cada uma das ofertas que vão ser destinadas à nossa igreja. Agradecer você, meu irmão, minha irmã, que tem sido dizimista fiel, que tem sido uma pessoa que tem trazido a oferta diante do Senhor e abençoado financeiramente a obra do Senhor aqui nessa cidade. Quero orar por você e pedir a Deus que abençoe a sua vida, fazendo com que você seja próspero, para que você sirva a Deus, abençoando a vida de muitas e muitas pessoas, abençoando a vida de muitas e muitas igrejas, abençoando a vida de muitos ministérios, para a glória e honra do Senhor. Para você que vai nessa semana trazer a sua oferta diante de Deus, nós queremos orar por você e orar pela sua casa, para que o Senhor abençoe com prosperidade o seu lar, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós levantamos a nossa oração pelos dizimistas, pelos ofertantes, por aqueles, ó Deus, que sentiram no coração de trazer a sua doação, ó Deus, e abençoar a nossa igreja, o nosso ministério. Nós oramos, ó Deus, e pedimos que da mesma maneira, ó Deus, como há disposição nesse coração em te servir, abençoando, ó Deus, através da vida financeira, nós oramos para que haja prosperidade. E que o Senhor abençoe, ó Deus, com abundância e esclar esta vida em nome do Senhor Jesus. E agora, Senhor, que a tua boa mão se estenda sobre cada lar. Que o Senhor, ó Deus, sustente. Que o Senhor, ó Deus, derrame graça. E que o amor de Deus, nosso eterno e maravilhoso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, o consolo do Espírito Santo, a motivação do Espírito Santo e a companhia da Trindade Santa, seja com cada irmão, com cada irmã, com cada vida que nos acompanhou, ó Deus, nesse tempo, e seja com a Igreja de Cristo espalhada sobre as terras do Brasil, mas também no mundo inteiro, para a glória e honra do Senhor, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e a gente vai encerrando essa live por aqui. Fica com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.